capítulo 20, versículo 17 e 18. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17 e 18. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor nos fala: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Até aqui, meus queridos irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala de um rei, o rei Josafá, que é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, descendente de Davi, Salomão, e é um rei que, como todos nós sabemos, é filho do rei Asa. Rei Asa, neste capítulo, rei Asa, nos capítulos anteriores, rei Asa, ele veio a óbito, e Josafá começa a reinar no lugar de seu pai, rei Asa. E uma das coisas que Josafá ele começa por fazer, ele começa a olhar para o reino, a olhar para o reino de Judá, porque Israel estava dividido no reino do norte e reino do sul, através do rei Roboão, ou seja, Davi, Salomão, Roboão, dividiu 10 tribos para o reino do norte, 2 tribos para o reino do sul, e a partir daí começa sempre aqueles 2 reinos estavam em guerra e em luta, e Josafá, quando se vê ainda jovem no reino, ele começa por tratar de alguns assuntos para que pudesse no reino Deus ele vir a operar mais sobre aquela nação, sobre aquele reino. E ele começa a fortificar-se contra os seus inimigos, a edificar fortalezas, a criar cidades, armazéns. Ele começa a colocar exércitos em todas as cidades aos quais lhe estavam confiadas. Começou a tirar todos os bosques que se encontravam, ou seja, toda a idolatria que se encontrava no meio daquela nação, e começa a estabelecer juízes direcionados por Deus. Ele começa, por assim dizer, a consertar o altar daquela nação para que Deus ele começasse a olhar de forma diferente para Judá, começasse para o reino de Judá. Ele começa a fazer todas estas coisas para que Deus viesse a abençoar, para que Deus viesse a olhar com outros olhos para aquele reino. Mas todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que a uma determinada altura Josafá ele se alia a Acabe, e como se alia a Acabe, é como se ele tomasse uma atitude que ia de encontro, tomou uma atitude de encontro a Deus, ou seja, ele faz algo que não estava nas ordens de Deus. E como nós sabemos, Acabe, ele numa batalha, uma determinada batalha, ele convida Josafá. Acabe, ele acaba por falecer do reino do norte, e Josafá, só por milagre, ele sobrevive ali àquele lugar. É então que quando ele sobrevive, ele faz todas estas coisas que eu fiz para, dessa forma, se consertar novamente mediante de Deus. E aquele povo ao qual lhe estava confiado, e também o próprio rei, acaba por acontecer uma aparente tranquilidade no meio daquelas cidades, no meio de Jerusalém, no meio daquele povo, havia como que uma aparente tranquilidade.
Às vezes, irmãos, nós servimos a Deus, às vezes nós nos entregamos a Deus, às vezes até consertamos o nosso altar diante de Deus, oramos, jejuamos, mas aquilo que nós fazemos para Deus, muitas das vezes é como se a segurança, a sua tranquilidade, ela acaba por chamar a atenção do nosso inimigo e acaba por ser uma aparente tranquilidade. É por isso que constantemente, irmãos, devemos estar a buscar ao Senhor. Constantemente devemos fazer como Josafá ele estava a fazer. Ele estava a entregar todo o seu reino nas mãos de Deus. Ele estava-se a entregar a Deus, mas ele estava a entregar também todo o seu reino a Deus. E aqui eu paro para fazer algumas perguntas. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o seu ministério? Este ministério, esta família, esta casa, ela está tranquila? Está confortável? Nós poderemos estar neste momento confortáveis em nossa casa? Josafá, ele estava tranquilo, ele estava a servir a Deus, ele estava como que a consertar o seu altar. No entanto, algo iria acontecer. Saiba, a guerra, ela é e será sempre permanente. Aquele homem, ao estar a consertar a sua casa, a estar a consertar o seu reino, alguém lhe diz no capítulo 20, versículo 1, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Apesar daquele reino ele estar tranquilo, apesar daquele rei se ter dedicado a Deus, os filhos de Amon, os amonitas e os da montanha de Seir, eles se juntaram, irmãos, para vir para destruir, para vir para aniquilar aquele povo, para tomar as suas terras. Muitas das vezes estamos tranquilos e a nossa tranquilidade, nós nos deixamos estar tão tranquilos que nos esquecemos do que Deus quer que nós façamos sempre para Deus. A nossa tranquilidade, ela chama a atenção do nosso inimigo. A nossa tranquilidade, ela chama sempre, constantemente, a atenção do inimigo das nossas almas. Aquele povo, com certeza, ele estava tranquilo. Aquele povo, com certeza, que estava aos cuidados do rei de Josafá, ele não estava à espera que 3 nações, 3 grandes exércitos, eles se viessem a juntar para vir para tomar as suas terras, para se vingar de Josafá, quando ele fez uma aliança com o rei Acabe, com o reino do norte. É então que uma multidão, diz a Bíblia, que uma multidão vinha para vir para lutar contra aquele reino. Os amonitas e os moabitas, como nós sabemos, eles são descendentes do fruto de um incesto das filhas de Ló, ou seja, a filha mais velha e a filha mais nova. Os da montanha de Seir são homens que se dedicavam constantemente à guerra. Eram homens perversos, tanto os amonitas, como os moabitas, como os da montanha de Seir. Agora eu faço aqui uma pergunta. 3 grandes exércitos, eles se juntam para vir destruir homens de Deus. Porque é que muitas das vezes os exércitos do mal, porque é que muitas das vezes os nossos inimigos, eles têm ousadia para se unirem contra os filhos de Deus? Porque é que tantas vezes nós vimos exércitos inimigos dentro da Bíblia, nações inteiras que se juntam para destruir os filhos de Deus? Como é que é possível tantas das vezes os inimigos eles se juntarem e dentro da própria igreja, não digo neste ministério, mas dentro do povo de Deus, o povo não se unir de forma suficiente para derrotar de uma vez, para que eles não venham a ter a ousadia para se juntarem? Porque é que tantas das vezes os nossos inimigos se juntam a exércitos de milhões e milhões, de milhares e milhares, e tantas vezes o povo de Deus sente dificuldade de se unir,
sente dificuldade muitas das vezes até de glorificar, de sentir paz na sua própria casa quando está dentro da igreja a servir a Deus. Porque é que muitas das vezes o povo de Deus muitas vezes tem inveja de outros irmãos ou não sente prazer pelo outro irmão estar a servir a Deus, quando o próprio inimigo, o inimigo das nossas almas, quando ele sente que você está bem, quando sente que você está vitorioso, quando sente que você vai vencer de alguma forma em qualquer área da sua vida, ele se junta para te destruir. Para destruir a tua família, para destruir o teu trabalho, para destruir-te na saúde, para destruir-te no teu ministério. O inimigo, irmãos, ele é astuto. O inimigo das nossas almas, ele sempre faz e sempre fará tudo para que nós não venhamos a vencer. Ele sempre faz e fará tudo para que qualquer um de nós não venha a alcançar a vitória, para que qualquer um de nós não venha a alcançar os nossos objetivos, para que qualquer um de nós não venha a alcançar um novo céu e uma nova terra. É então que nós vimos aqui 3 grandes nações que fazem aliança. Os inimigos, conforme eu já disse, eles com facilidade fazem aliança para continuar a saquear, para matar, para destruir, de uma forma audaciosa e silenciosa em Judá. Estes 3 grandes exércitos, eles chegam de uma forma audaz, de uma forma silenciosa. O povo de Deus não estava à espera que agora 3 grandes nações, uma grande multidão, irmãos. Quando nós falamos de uma grande multidão, temos de ter noção que Judá, ele só de homens valentes de todas as tribos, eles tinham 1.160.000 homens valentes, homens preparados para a guerra. E quando nós vimos que era uma grande multidão, era uma multidão de milhões de homens que vinham neste momento audaciosamente, silenciosamente, para matar, roubar e para destruir. A Bíblia nos fala que a multidão, eles poderiam ser, não nos fala isso, mas poderiam ser de milhões. Então, nós poderemos dizer que a palavra de Deus, ela nos fala, alguém fala com Josafá, vem contra ti uma multidão. Então, Josafá, ele temeu. Muitas das vezes temos de ser confrontados com o nosso próprio inimigo. Ser confrontado com a possibilidade de perder. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes nos sentimos confortáveis no nosso lugar? Quantas das vezes nos sentimos confortáveis na nossa família, onde tudo vai bem, onde o marido com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido, ou com os seus filhos, estão tão confortáveis que nos esquecemos que o nosso inimigo, ele sempre está ao nosso derredor. Quantas das vezes até no nosso ministério nós pregamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, nós somos levitas da casa de Deus, mas nos sentimos tão confortáveis que nos esquecemos de a quem nós servimos, a quem nós devemos dar glória, a quem nós verdadeiramente devemos servir, a quem nós verdadeiramente devemos buscar. Temer, Josafá, irmãos, ele temeu. Temer, ele é normal, ter medo é normal na vida. Quantas das vezes, eu ou você, problemas que surgiram, nós não tivemos medo? Quantas das vezes, ao ficar desempregado, ou por causa de uma zanga, ou por causa de um problema, ou por causa de um documento que não chega a tempo, quantas das vezes nós não tememos? Quantas das vezes não sentimos temor daquele documento estar a tempo para ser resolvido, porque precisamos ou de resolver uma determinada situação? Ou quantas vezes não tememos por saber ou que estamos doentes, ou que alguém adoeceu ao nosso derredor e que essa pessoa não serve a Deus, ou se serve não busca incessantemente? E quantas das vezes não houve esse temor?
Quantas das vezes ao nosso lado não está alguém que nós amamos e está tão doente que nós não podemos fazer nada a não ser Deus, e nós temos medo, ter medo é normal. Josafá, ele teve medo, foi uma normalidade de um ser humano, ele era um ser humano, era rei, ele era ser humano, mas ter medo não é muitas das vezes jogarmos a nossa toalha ao chão. Ter medo não é nós desistirmos por tudo e por nada. Não é nós darmos logo para que o nosso... dar a ousadia para que o nosso inimigo, mesmo sem lutar connosco, ele possa vencer logo a batalha. Ter medo é normal, irmãos. Ter medo, conforme está aqui a dizer, Josafá teve medo. Ele, como ser humano, ele na sua mente, alguém lhe disse que vinha uma grande multidão, ele sentiu que era uma multidão de milhões, apesar de ele ter 1.160.000 homens preparados para a guerra, homens destemidos. No entanto, quando ele teme, ele olha para o outro lado, para o inimigo, que era audaz, que era audacioso, que vinha silenciosamente para o destruir. E ele começou a ver que, humanamente, era difícil ele vencer aquela guerra. Humanamente era difícil destruir aqueles seus inimigos que se juntaram em multidão. Irmãos, humanamente, sempre, por muitas vezes será difícil vencermos os nossos problemas. Humanamente nós temos que buscar constantemente ao Senhor. Humanamente nós, de nós mesmos, nada temos para vencer os nossos inimigos. Às vezes estão perto de nós, pastora Norma, os nossos inimigos, eles estão tão perto, estão tão próximos, que nós temos medo daquilo que nos irá acontecer. Mas Josafá, quando ele temeu, ele apregoou um jejum, irmãos. Diz a palavra do Senhor que Josafá, ele temeu quando soube daquele grande exército, e ao temer pôs-se a buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor, irmãos? Nós sabemos que as lutas, muitas das vezes temos que ser confrontados com o nosso inimigo. Quantas das vezes, irmão, você, para sentir que não é nada, você tem que ser confrontado com o seu inimigo? Quantas das vezes as lutas que pensamos que nos vão matar, ela nos vai fortalecer? Quantas das vezes essas mesmas lutas que pensamos que vamos ser destruídos, e essa mesma luta, ela nos torna mais fortes? Quantas das vezes essa luta que vem, que sempre achamos que nos vai derrotar, que sempre nos vai deixar abaixo, que não vamos mais conseguir servir a Deus, às vezes pensamos isso. Mas Deus diz assim: não, meu filho, essa luta ela não veio para a tua derrota, ela não veio para a tua morte. Essa luta ela veio para te capacitar, essa luta ela veio para te fortalecer, essa luta ela veio para te levantar, essa luta vem para que tu possas ajudar a outros. Quantas das vezes, irmãos, somos confrontados na nossa própria casa, somos confrontados no nosso próprio trabalho, somos confrontados na rua, irmãos, somos confrontados na própria igreja, somos confrontados lá fora, a sair da casa do Senhor. Mas quando nós somos confrontados, é porque Deus quer falar conosco, é porque Deus nos quer fortalecer mais. O inimigo pode estar ao redor, pode estar até no nosso meio, mas esse inimigo não é para a tua morte, esse inimigo é para a tua vida, é para a tua edificação. O inimigo sempre nos edifica. Às vezes olhamos para tudo e tudo parece normal, e de facto está normal. Visivelmente, olhando fisicamente, parece que está tudo normal. Mas quantas dificuldades nós não temos? Quantas dificuldades você chega à casa, você não tem na sua casa, às vezes com o seu filho, porque não lhe obedece, às vezes pelo seu filho que não compreende a mãe, não compreende o pai, às vezes pelo seu irmão que você fala para ele, mas ele não percebe, às vezes não tem a mesma cultura, não é culturalmente, não nasceu na mesma cultura, e às vezes tem uma má impressão. Às vezes olha para outra, a cor é diferente. Quantos casos existem no mundo assim? E o ser humano, ele não se compreende. Por quê?
Ele não se compreende, sabem porquê, irmãos? Porque ele não se compreende, porque ele não toma a dor do outro. Ele não toma a dor daquele que muitas das vezes quer servir a Deus, quer o melhor para a obra do Senhor, quer fazer algo diferente. Josafá, ele queria fazer algo diferente. Josafá, ele queria uma nação santa. Josafá, ele queria fazer algo que viesse, é como se a própria igreja estivesse ali aos seus cuidados, e ele queria levar aquela igreja à santidade e colocá-la nas mãos de Cristo, mas alguém sabia disso, queria colocá-la, naquele caso, nas mãos de Deus. Alguém sabia disso, então vai uma grande multidão ali para destruir todo aquele projeto. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que Josafá, ele temeu, mas uma das coisas que ele fez foi buscar ao Senhor. Nós podemos temer, nós podemos ter qualquer medo, mas um dos primeiros ensinos é: nunca devemos desistir, nunca devemos jogar a toalha ao chão, devemos lutar, peitar o inimigo, colocar o peito no inimigo. E sabem o que Josafá ele fez? Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar ao Senhor. Ele com certeza se ajoelhou, se entregou a Deus, irmãos. O que é buscar a Deus? O que é buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor, apesar dele ser rei, foi confessar os seus pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões. É rasgar o nosso coração e buscar com intensidade a sua misericórdia. Quantas das vezes, irmão, você teve lutas e você rasgou o seu coração, buscou com intensidade a Deus e buscou a sua misericórdia? Quantas das vezes, irmãos, achamos que estamos errados porque nós somos carne, nós somos humanos, nós somos falhos, ninguém aqui é santo. Se houvesse aqui alguém santo já estava no céu. Portanto, nós estamos aqui a santificar-nos, e quando nós muitas das vezes reconhecemos o nosso erro, quando nós rasgamos o nosso coração, buscamos com intensidade a sua misericórdia. Buscar com intensidade a sua misericórdia, irmãos, é tocar no coração de Deus, é tocar na sua alma e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia do povo, que era o que Josafá estava a dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, eu errei. Josafá, ele reconheceu o seu erro, ele olhou para o passado, apesar de ter feito tudo aquilo, mas ele viu que tinha pecado, viu que tinha pervertido o seu nome diante de Deus e levando o seu povo também a pecar. Buscar ao Senhor é entregar o nosso caminho ao Senhor, é deixarmos de caminhar por nós próprios, entregarmos o nosso caminho e dizer: Senhor, o caminho ao qual eu vou seguir, segue à minha frente, pela tua infinita misericórdia, caminha à minha frente, Senhor, desbrava todo e qualquer inimigo, Senhor. Oh Senhor, que o meu caminho seja o teu caminho, que os meus passos sejam os teus passos, Senhor, que eu possa fazer algo diferente, Pai, que eu possa, Senhor, caminhar na tua presença, que eu possa, Senhor, me alegrar atrás de ti, Senhor, sabendo que tu vais sempre, Senhor, à minha frente. Buscar ao Senhor é dizer que somos completamente dependentes de Deus e confiamos em Deus. Com certeza, irmão, Josafá, ele se tornou naquele momento dependente de Deus e confiou em Deus. Às vezes, quando as situações mais adversas, mais provocatórias, as situações que vêm para a nossa morte, para que nós venhamos a desistir em qualquer momento da nossa vida, é o momento que nós temos que confrontar o nosso próprio eu e dizer: Senhor, eu sou dependente de ti. Quantas vezes isso aconteceu conosco, irmãos? Pastores, evangelistas, presbíteros, membros da igreja, quantas das vezes fomos confrontados que nos levavam tantas vezes a pensar em desistir, em jogar a toalha, mas nós dizemos assim: Senhor, não, eu sou dependente de ti, eu confio em ti. Foste tu que me trouxeste para a tua casa, Senhor. Foste tu que me alcançaste com a tua mão poderosa. Foste tu que me alcançaste com a tua misericórdia, Senhor.
Quantas das vezes, irmãos, sabemos que a misericórdia de Deus é quem nos segura, é quem nos sustenta, é quem nos dá água, é quem nos dá alimento, é quem nos fortalece. É a misericórdia de Deus, irmãos. Mais ninguém, não há ser humano nenhum, a não ser pela presença do Espírito Santo, que tenha essa ousadia. É Deus é quem faz, é Deus é quem pode, é Deus é quem quer, é Deus é quem traz, é Deus é quem transforma, é Deus é quem liberta, e é Deus é quem opera. Buscar ao Senhor é buscar ao Senhor plantando no nosso coração a completa e exclusiva dependência da sua palavra. Quando nós temos o nosso coração exclusivamente voltado para Deus, somos dependentes da sua palavra. Ser dependentes da sua palavra, irmãos, é algo extraordinário. Ser dependentes da palavra é saber quem é Deus e saber quem Deus enviou, Jesus Cristo de Nazaré. É nós irmos para o Novo Testamento e dizer que, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É como está escrito em João capítulo 17, versículo 4. Dei-lhes a tua palavra, Jesus a falar para Deus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Josafá reconheceu que não era do mundo. Josafá, naquele momento, se ele pensasse sequer que era do mundo, que ele estava ali não pela força de Deus, pelo poder de Deus, ele tinha ido confrontar fisicamente todos os seus inimigos. Naquele momento, Josafá reconheceu que não era do mundo, irmãos. Naquele momento, ele reconheceu que a batalha, ela não era uma batalha só física. E diz a Bíblia que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum. Quando ele apregoou jejum a todo o reino, ele colocou no seu coração e disse: não, esta batalha não é física. Esta batalha não é uma batalha que eu vou vencer terrenamente. Não tenho qualquer capacidade para vencer esta batalha. Quando ele apregou ao jejum, irmãos, ele viu que era pequenino demais contra um exército tão inumerável, tão grande, que vinha para destruir toda aquela nação. Quando ele apregou ao jejum, irmãos, ele viu que a batalha ela era essencialmente espiritual e que ele precisava urgentemente de Deus. Quantas batalhas, irmãos, você já teve? Quantas batalhas você tentou lutar fisicamente? Quantas batalhas, meu querido irmão, você colocou o seu peito à frente da palavra de Deus? Quantas batalhas, meu querido irmão, minha querida irmã, você foi para lutar com as suas próprias forças, dos seus braços, das suas próprias forças, da sua própria carne, e não colocou Deus à sua frente? Saiba de uma coisa, irmãos, a palavra de Deus nos diz que se nós colocarmos a pregoar jejum, conforme foi pregado aqui, assim como um dia Esther, ela apregoou jejum para salvar uma nação, para salvar todos os judeus em 126 províncias. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidenego, um dia eles apregoaram jejum para se não deixarem contaminar. Assim como muitos apregoaram jejum no Novo Testamento, como o próprio Jesus Cristo apregoou jejum para Ele próprio, fez jejum, meu querido irmão, para lutar uma batalha espiritual que aos olhos físicos não tinha como ele vencer. Assim como muitos apregoaram jejum no Novo Testamento para poderem pregar o Evangelho com ousadia, com dedicação, com amor, com lágrimas. Quantos irmãos apregoaram jejum para fazer algo diferente? Mas por que é que nós não fazemos a vontade de Deus quando nos é ensinada, quando nos é colocada à nossa frente? Quando te dizem a ti: olha, ora, meu querido irmão, incessantemente, ora, busca ao Senhor, jejua, faz algo diferente, para que o diferente Ele recaia sobre a tua vida, para que o diferente Ele transforme a tua circunstância, para que o diferente Ele possa te retirar do cativeiro. Quantos vivem em cativeiro, irmãos, durante dezenas de anos, porque não obedecem à palavra de Deus, porque não fazem a vontade do Senhor?
Quantos irmãos? Quantos? Diz a própria Bíblia que o povo acorreu todo para Jerusalém, para de frente do templo, para buscar ao Senhor. Quão magnífico, irmãos, é ver que um povo obedeceu à palavra de Deus e que todo o povo ele jejuou, que todo o povo matou a sua própria carne para poder receber o Espírito, para que o Espírito, para que a sua própria carne ela fosse mortificada e se aproximasse mais de Deus. Quantos de nós, meses ou anos, porque dentro da casa de Deus existe, glorificam a Deus, mas não mortificam o corpo de forma a se aproximar mais de Deus. Não mortificam o corpo a se aproximar mais do Senhor, a sair mais da terra e a se encontrar mais com o Senhor nos ares. Quantos irmãos? Quando isso acontece, é derrota na certa. Mais tarde ou mais cedo, a derrota vem. Mas se você ouvir o que a palavra do Senhor ela fala, e se nós obedecermos, porque a palavra de Deus, ela quando nos é ministrada, ou quando ela nos é lida através da Bíblia, ela é como se fosse uma ordem para os nossos corações. Você tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que você quiser. Mas quando eu digo uma ordem é que se você obedecer, você vence. Se nós não obedecermos, com certeza, em qualquer fase da nossa vida, podemos ter 20, 30 anos de crente, 20, 30 anos. Ao fim de 20, 30 anos, nós vamos perecer, vamos morrer, o nosso corpo vai para a terra, o pó volta para a terra que é da terra, e o Espírito que é de Deus, ele vai para Deus, mas a nossa alma, ela vai perecer e interminavelmente vai sofrer. Mas ela não sofrerá se nós ouvirmos e obedecermos constantemente à palavra do Senhor, que nos é ensinada, que nos é pregada, que nos é ministrada, que nos é lida, muitas vezes através de uma leitura oficial da palavra. Mas a palavra do Senhor, ela fala que nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Antes Josafá tinha feito uma oração. Ah, Deus nosso, parte da oração. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os olhos de Josafá, os olhos de toda a congregação, de todo o povo, estavam colocados no Deus. A confiança do homem passou para Deus. Ele colocou a sua vida, aquela guerra, aquela peleja, conforme diz a Bíblia, nas mãos do Senhor. E então Deus disse através de um homem, através de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Deus, ele vai ao encontro de um homem e vai usar aquele homem para que o povo ele não viesse a esmorecer e para dizer que a batalha, a peleja não era deles mesmos, mas que aquela luta, essa luta que você passa, ela não é tua, essa luta é de Deus. Todas as lutas que você encontrar no meio do caminho, todo o deserto ao qual você vai estar a passar e que acha que não vai conquistar um terreno de uma terra prometida, todo aquele mar que você se encontra à sua frente e que você acha que não se vai abrir, você pode ter certeza de uma coisa: essa luta não é tua. Quem vai abrir o mar não és tu, é Deus. Quem vai passar no deserto, deixar-te passar no deserto, não és tu, mas é Deus. Quem vai fazer vencer a tua luta não és tu, mas é Deus. Essa peleja não é tua, é de Deus. Quantas das vezes morremos sem lutarmos? Não podemos deixar de lutar. Temos que constantemente estar a lutar. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus,
a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, vai sempre haver uma luta, vai sempre haver uma batalha. Vai sempre haver um momento em que você tem que estar a lutar contra o inimigo das nossas almas. Vai ter que haver um momento, irmãos, em que nós temos que fazer a diferença na terra. Em que nós temos que lutar em prol da nossa vida. E muitas das vezes lutar em prol daqueles que nos rodeiam. Em prol daqueles até que não conhecem o Evangelho. Nós temos que continuamente estar a lutar. Porque você, quando reconhece a Cristo, você se torna diferente. Você não é logo deste mundo. Você é como se fosse do céu. Você é cidadão do céu. E cidadão do céu, ele luta sempre para vencer as causas espirituais. Ele luta sempre para transformar vidas que estão lá fora e que precisam de ser transformadas, que precisam ser trazidas para a casa de Deus com urgência. Então, meus irmãos, nós vimos aqui na Bíblia que agora Josafá, quando leva toda a congregação a orar, toda a congregação a se santificar diante de Deus, a buscar, a clamar, a interceder. Quando vimos, irmãos, alguém é levantado pela misericórdia de Deus. Quantas das vezes no nosso meio, irmãos, são levantados os pequeninos que vêm para a casa de Deus. Quem sabe, durante 10 anos, em uma determinada altura, Deus levanta aquele homem, ou levanta aquela mulher, ou aquele jovem, ou aquela criança, e fala uma palavra de vitória para o teu coração. Deus, através deste homem, falou uma palavra de vitória para o coração daquela congregação, através de Jaziel. Deus vai usar aquele homem para dizer que a luta, ela não era Deus, que a luta era de Deus, que a luta era do próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e nada te acontecerá. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que estes homens, que Josafá, ele confiou tanto em Deus, que quando Deus mandou através daquele homem, Jaziel, para a luta, ele não vai com armas. O exército vinha atrás de homens que estavam a louvar ao Senhor, que estavam a buscar ao Senhor. Tal não era a confiança de Josafá, que diante de um exército inumerável, talvez de milhões, ele não vai com armas à frente, ele vai com louvores, com cânticos, porque ele confiava em Deus. Diz a palavra de Deus que Deus, ele desbaratou inimigos da mão, começaram a lutar com os moabitas. E quando eles se destroem uns aos outros, eles próprios começam a lutar contra os da montanha de Seir. Agora, o melhor disto, uma das coisas muito interessantes, irmãos. Aqueles vinham para destruir, vinham para roubar, matar e destruir. E eles vinham para buscar terras, vinham para conquistar terras. E vinham para levar riquezas para os seus povos, para as suas povoações. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que no final disto tudo, o povo de Deus, ele teve que recolher, não durante 24 horas, não durante 48 horas, mas durante 72 horas, durante 3 dias, toda a congregação, todo o povo, a Bíblia fala, todo o povo recolheu todas aquelas riquezas que os seus inimigos traziam com eles, gado, pedras preciosas. Meu irmão, podem vir muitas vezes para te destruir, para colher o que é teu, mas quando Deus vai à frente, quando vai lutar pela tua causa, és tu que vais recolher as riquezas dos teus inimigos. O mundo está lá fora, com riquezas à espera de te entregar a ti. Basta tão somente acreditares que Deus é contigo e que Deus está na tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade desde já.